Jamais esquecerei o som daquela taça de cristal estilhaçando no chão quando levantei meu olhar. As palavras dela ainda ecoavam pelo salão. Você só está aqui porque é mãe do noivo. Ninguém queria a sua presença. O tempo pareceu congelar naquele instante. 68 anos de vida. E nunca, nunca mesmo, alguém tinha me humilhado daquela forma em público. Muito menos no dia que deveria ser um dos mais felizes da minha vida. O casamento do meu único filho homem. Meu nome é Ivone Rodrigues, e a história que vou contar hoje mexe com as minhas emoções até hoje, mesmo depois de quase um ano. Não é fácil reviver cada detalhe, cada olhar de pena que recebi naquela noite, cada sussurro que ouvi pelas costas. Mas sinto que preciso compartilhar isso porque talvez você, que está me assistindo agora, já tenha passado por algo parecido, ou conheça alguém que passou. Nasci e cresci em Curitiba, no mesmo bairro onde criei meus 2 filhos depois que me casei com Sebastião. Trabalhei como farmacêutica por 35 anos na farmácia Bem-Estar. Conhecia cada cliente pelo nome, cada remédio que precisavam, cada história de vida que compartilhavam comigo no balcão. Meu marido se foi há 12 anos, vítima de um infarto fulminante. Foi difícil, muito difícil seguir em frente. Mas eu tinha meus filhos, Rafael e Beatriz, para me dar força. Sempre fui uma mulher discreta, sabe? Daquelas que preferem observar a falar, que pensam 2 vezes antes de dar uma opinião. Sebastião sempre dizia que meus olhos azuis falavam por mim, que eu não precisava de palavras para me fazer entender. Talvez por isso o choque tenha sido tão grande quando tudo aconteceu. Porque ninguém esperava uma reação daquela Ivone quietinha, da senhora educada que morava no residencial Araucária e encontrava as amigas na Praça das Flores todas as quintas para um café. Rafael conheceu Patrícia numa viagem a trabalho em Belo Horizonte. Ele, engenheiro civil talentoso, tinha ido apresentar um projeto importante. Ela, publicitária de uma grande agência, filha de um empresário do ramo imobiliário. Quando ele a trouxe para conhecer a mãe, confesso que senti um frio na barriga. Patrícia era bonita, sim, mas havia algo no seu olhar, algo no jeito como examinava minha casa, meus móveis antigos que eu tanto prezava, minhas fotografias de família nas paredes. Um olhar de, como posso dizer, superioridade. Desde o início, notei como ela falava dos restaurantes caros que frequentava com os pais, das viagens internacionais que fazia todo ano, das marcas de roupa que usava, sempre comparando, sempre fazendo questão de mostrar a diferença entre o mundo dela e o nosso. Mas o meu Rafael estava completamente encantado. E quem era eu para estragar a felicidade do meu filho? Quando anunciaram o noivado, 6 meses depois, fiz o que qualquer mãe faria. Abri os braços e o coração. Convidei Patrícia e os pais dela, Solange e Júlio Fernandes, para jantarem em casa. Preparei aquela mesa por horas. Usei a louça de porcelana que era da minha mãe. Coloquei as flores mais bonitas que encontrei. A conversa foi agradável, mas percebi os olhares entre Patrícia e a mãe quando servi o jantar. Não era o padrão delas, eu sabia, mas fiz o melhor que pude. Os preparativos para o casamento começaram. E foi aí que as coisas pioraram. Patrícia queria o casamento mais luxuoso possível. A igreja Nossa Senhora das Graças, onde batizei meus filhos, não era elegante o suficiente, na opinião dela. Mas por insistência de Rafael, acabou aceitando. Para a festa, escolheu a mansão Vila Real, o lugar mais caro da região. Quando vi o orçamento, quase desmaiei. Como farmacêutica aposentada, eu tinha minhas economias. Tinha a pensão que Sebastião deixou, mas nada que se comparasse ao patrimônio dos Fernandes. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Depois que Beatriz se formou em Direito e se mudou para Florianópolis, eu estava sozinha naquela casa grande. Tinha comprado um apartamento no condomínio Portal das Artes como investimento, pensando em alugá-lo. Mas decidi que seria um presente perfeito para o casal. Além disso, separei uma boa quantia em dinheiro que poderia ajudá-los a começar a vida. E claro, me ofereci para pagar a pós-festa do casamento. Aquele momento mais íntimo depois que a maioria dos convidados vai embora. Não contei a ninguém sobre esses presentes. Queria que fosse uma surpresa no dia do casamento. Apenas minha amiga Cláudia, que trabalhou comigo na farmácia por décadas
Sabia dos meus planos. Ivone, você tem certeza? Essa moça não me parece valorizar o que você faz por ela, disse Cláudia certa vez, enquanto tomávamos café. Mas eu estava determinada. É pelo Rafael, respondi. Os meses passaram, e cada vez mais me sentia excluída dos preparativos. Patrícia tomava todas as decisões com a mãe, e quando eu sugeria algo, era praticamente ignorada. Não se preocupe, dona Ivone, nós cuidamos disso. Era o que sempre ouvia. Engoli o orgulho tantas vezes que já nem sentia mais o gosto amargo. Finalmente chegou o grande dia. Acordei cedo, fui ao salão, coloquei meu vestido azul marinho que tinha escolhido com tanto carinho, as joias de safira que eram da minha mãe e que um dia esperava passar para minha nora ou para a filha dela. Queria estar bonita, elegante, queria que meu filho se sentisse orgulhoso. A cerimônia na igreja foi linda. Não pude conter as lágrimas quando vi Rafael no altar. Meu menino, tão parecido com o pai. Durante a celebração, notei que Patrícia mal olhou para mim, mesmo quando fui dar os parabéns ao casal na saída da igreja. Mas relevei. Era o dia dela, afinal. Quando chegamos à mansão Vila Real, fiquei maravilhada com a decoração. Tudo perfeito, como Patrícia queria. Flores por todo lado, luzes, uma banda ao vivo. Os garçons serviam champanhe em taças de cristal. E por um momento, me senti dentro de um filme. Cumprimentei alguns amigos, parentes que tinham vindo de longe. Minha vizinha, Dona Lourdes, estava lá. E Eduardo, o melhor amigo de Rafael e padrinho de casamento. Foi quando notei que alguns parentes meus tinham chegado atrasados e estavam sem lugar para sentar. Fui até eles, tentando ajudar a encontrar uma mesa. Estava conversando com minha prima de Joinville quando senti um silêncio estranho atrás de mim. Virei-me e vi Patrícia, com uma taça na mão, os olhos faiscando de raiva. O que a senhora pensa que está fazendo? Organizando as mesas agora? Isso é trabalho dos cerimonialistas que eu contratei, disse ela em voz alta. Tentei explicar que só estava ajudando meus primos a encontrarem um lugar, mas ela não me deixou terminar. Foi então que aconteceu. No meio do salão, com dezenas de pessoas ao redor, Patrícia elevou ainda mais a voz e soltou aquelas palavras que ficaram marcadas na minha memória como fogo. Você só está aqui porque é mãe do noivo. Ninguém queria a sua presença. A taça que ela segurava escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão. O barulho do vidro quebrado foi como um estalo que me despertou de anos de complacência. Olhei ao redor e vi os rostos chocados, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida para ver o que aconteceria em seguida. Vi meu filho paralisado do outro lado do salão, sem reação. Vi Beatriz, que tinha chegado de Florianópolis naquela manhã, dando um passo à frente como se quisesse me defender. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Uma força que nem eu mesma sabia que tinha tomou conta do meu corpo. Ajeitei meu colar de safiras, respirei fundo e comecei a caminhar. Não em direção à saída, como todos provavelmente esperavam. Não para o banheiro, para chorar escondida. Caminhei em linha reta em direção ao palco onde a banda tocava. As pessoas abriam caminho para mim, surpresas com minha determinação. O que aquela senhora de cabelos grisalhos e olhos azuis iria fazer? O cantor da banda me olhou intrigado quando pediu o microfone. Ele hesitou por um segundo, mas algo no meu olhar deve ter dito tudo. Ele me entregou o microfone e senti seu peso na minha mão. O peso de uma decisão que mudaria tudo. O microfone pesava na minha mão, enquanto eu organizava os pensamentos que passavam como um turbilhão pela minha mente. Estava prestes a revelar algo que mudaria completamente aquele casamento. Mas antes de contar o que aconteceu naquele momento decisivo, preciso que vocês entendam como chegamos até ali. Meu filho Rafael sempre foi meu orgulho. Desde pequeno, mostrava uma inteligência e sensibilidade que lembravam muito o pai. Cresceu estudioso, responsável, daqueles meninos que não dão trabalho. Quando se formou em engenharia civil pela Federal do Paraná, vi nos olhos dele o mesmo brilho que Sebastião tinha quando falava dos projetos que coordenava no banco. Rafael logo se destacou no mercado, conseguiu uma posição em uma construtora respeitada e começou a fazer seu nome em Curitiba. Foi durante uma viagem a trabalho para apresentar um projeto em Belo Horizonte que ele conheceu Patrícia.
Lembro como se fosse hoje o telefonema que recebi numa noite de quinta-feira. Estava assistindo minha novela depois de voltar da Praça das Flores, onde tinha tomado café com minhas amigas, quando o telefone tocou. "Mãe, conheci alguém", ele disse, com uma animação na voz que eu não ouvia há anos. "Ela é incrível, trabalha com publicidade, é inteligente, linda." Por semanas, só ouvi falar de Patrícia pelo telefone. Como ela tinha ideias brilhantes para campanhas publicitárias, como ela conhecia os melhores restaurantes, como ela tinha um gosto refinado para a arte. Rafael viajava para Belo Horizonte quase todo final de semana, e eu ficava feliz em vê-lo tão entusiasmado, mesmo sentindo um aperto no coração por passar tantos domingos sozinha. Quando finalmente ele anunciou que a traria para conhecer Curitiba, e principalmente para me conhecer, fiquei nervosa como uma adolescente. Limpei a casa inteira, mesmo já estando limpa. Cozinhei o estrogonofe, que era o prato favorito de Rafael desde criança. Coloquei minhas melhores toalhas de mesa. Queria que tudo fosse perfeito. Ela chegou numa sexta-feira à noite. Rafael estacionou o carro em frente à casa onde morávamos desde que ele tinha 5 anos, no bairro tranquilo que eu tanto amava. Do meu posto de observação discreto na janela da sala, vi uma moça elegante sair do carro. Cabelos castanhos bem cuidados, roupa que mesmo meus olhos leigos reconheciam como cara. Uma postura de quem estava acostumada a chamar atenção por onde passava. O coração de mãe deu um salto. Era bonita, sim, mas havia algo no seu olhar que me deixou inquieta. "Mãe, esta é Patrícia. Patrícia, minha mãe, Ivone", apresentou Rafael, com aquele sorriso imenso que me aquecia a alma. Ela estendeu a mão. Unhas perfeitamente feitas, um anel que brilhava demais para ser apenas bijuteria. E sorriu. "Finalmente conheço a famosa Dona Ivone. Rafael fala tanto da senhora." Seu aperto de mão foi breve, quase fugidio. Convidei-os para entrar, ofereci um café, tentei deixá-la confortável. Enquanto servia os biscoitos caseiros que tinha preparado na véspera, percebi seus olhos percorrendo minha sala, detendo-se nos móveis antigos que eu conservava com tanto carinho, nas fotografias de família nas paredes, nos bibelôs que colecionava. Não era um olhar de admiração ou mesmo de curiosidade. Era um olhar de avaliação, como quem mensura o valor de cada coisa e, aparentemente, não fica impressionado. Ao longo daquela noite, fui percebendo pequenos sinais que confirmavam minha intuição inicial. Quando mencionei os 35 anos trabalhando como farmacêutica, ela respondeu com um educado, "Que interessante", que soava mais como "que irrelevante". Quando falei sobre o bairro, sobre como gostava de sentar na Praça das Flores com minhas amigas, ela sorriu com condescendência. "Deve ser pacato", foi o que disse, em um tom que sugeria que pacato era o oposto do que ela considerava desejável. Em compensação, Patrícia não poupava detalhes sobre sua própria vida. A agência de publicidade onde era diretora de criação, o apartamento que tinha comprado no bairro mais valorizado de Belo Horizonte, as viagens anuais para Nova York, Paris, Tóquio, os restaurantes estrelados que frequentava com os pais, o carro importado que dirigia. Cada frase parecia construída para estabelecer a distância entre o mundo dela e o meu. Papai queria que eu estudasse fora, sabe? Harvard ou Oxford. Mas acabei preferindo ficar no Brasil mesmo, mais perto da família. Ela comentou enquanto eu servia o estrogonofe. Notei como mal tocou na comida, preferindo apenas beliscar a salada. Naquela noite, deitada em minha cama, chorei silenciosamente. Não porque não gostava de Patrícia. Mal a conhecia para ter uma opinião formada. Chorei porque via nos olhos do meu filho um amor tão intenso por alguém que parecia tão diferente de tudo o que tínhamos sido como família. E chorei porque, em algum lugar do meu coração, sentia que aquela moça nunca me veria como parte da família que formariam, mas como um apêndice inconveniente que precisaria tolerar. Nos meses que se seguiram, Rafael trazia Patrícia para Curitiba com frequência cada vez maior. Tentei de tudo para me aproximar dela. Convidei-a para tomar café comigo e minhas amigas. Sugeri que fôssemos juntas ao shopping escolher um presente para Rafael. Ofereci-me para mostrar os pontos turísticos da cidade que ela ainda não conhecia. Cada convite era educadamente recusado,
com uma desculpa perfeitamente plausível. Preciso adiantar um trabalho importante. Marquei uma chamada com meus pais. Estou com uma enxaqueca terrível. Quando o inevitável aconteceu, o pedido de noivado, tentei me mostrar entusiasmada. Rafael comprou um anel caro, planejou um jantar romântico, fez tudo o que achava que Patrícia merecia. Ela disse sim, claro. E assim começamos a entrar no turbilhão que são os preparativos para um casamento. Foi aí que as coisas começaram a desandar de verdade. Para celebrar o noivado, convidei os pais de Patrícia para um jantar em casa. Solange e Júlio Fernandes chegaram no horário marcado, ele dirigindo um carro que custava mais do que minha casa inteira. Solange era uma versão mais velha da filha. A mesma elegância estudada, o mesmo olhar avaliativo. Júlio parecia mais acessível, com um sorriso genuíno e perguntas realmente interessadas sobre Curitiba, sobre a carreira de Rafael, sobre minha vida como farmacêutica. Tinha me esmerado no jantar. Usei a louça de porcelana, que era da minha mãe, coloquei as flores mais bonitas que encontrei, preparei pratos que sabia fazer bem, mas logo nas entradas, percebi os olhares entre Patrícia e Solange. Aquele tipo de comunicação silenciosa entre mãe e filha que diz mais do que palavras. Quando servi o prato principal, Solange comentou com falsa gentileza que, regional, Patrícia adora experimentar a gastronomia local quando viajamos. Como se minha comida fosse algum tipo de curiosidade folclórica e não um jantar preparado com carinho. Depois da sobremesa, quando servia o café na sala, Júlio abordou o assunto que todos evitavam: os custos do casamento. Rafael nos contou que vocês estão pensando na Igreja Nossa Senhora das Graças, ele comentou. É uma escolha interessante. Foi onde batizei meus filhos, respondi, sentindo necessidade de justificar. Tem um significado especial para nossa família. Claro, entendo o valor sentimental, interveio Solange. Mas Patrícia sempre sonhou com uma cerimônia na catedral. É muito mais imponente, não acha? Rafael olhou para mim, dividido entre agradar a noiva e respeitar minhas tradições familiares. Vi o conflito nos olhos dele e decidi que não seria eu a causa de desconforto. A catedral é linda, concordei. Se é o sonho de Patrícia, com certeza será perfeita. Foi o primeiro de muitos compromissos que fiz. A catedral acabou sendo substituída pela Igreja Nossa Senhora das Graças, depois que Rafael insistiu. Uma das poucas batalhas que ele travou e venceu. Mas a recepção seria na Mansão Vila Real, o local mais exclusivo e caro da região. A lista de convidados crescia semanalmente, majoritariamente com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Colegas importantes de Júlio, contatos de negócios, amigos influentes da família Fernandes. Um dia, enquanto Rafael estava viajando a trabalho, Patrícia me ligou. Queria que eu a acompanhasse para ver alguns detalhes da decoração na Mansão Vila Real. Fiquei surpresa e feliz com o convite. Finalmente uma chance de me aproximar dela, de participar ativamente dos preparativos. Encontramo-nos lá numa tarde de quarta-feira. O lugar era deslumbrante, não podia negar. Jardins impecáveis, salões enormes, uma vista panorâmica da cidade. Enquanto a organizadora da festa mostrava os espaços e falava sobre arranjos de flores, posicionamento das mesas e iluminação, notei que Patrícia mal me dirigia a palavra ou pedia minha opinião. Foi quando entendi. Eu não estava lá como futura sogra participando dos preparativos. Estava lá porque Patrícia precisava de alguém para testemunhar suas escolhas naquele dia, já que a mãe não podia vir de Belo Horizonte. Eu era apenas um corpo ocupando espaço, uma necessidade logística, não uma parceira nas decisões. Ao final da visita, quando estávamos no estacionamento, ela finalmente se virou para mim com um sorriso que não alcançava os olhos. O que achou, dona Ivone? É o lugar perfeito, não é? Papai insistiu que nada fosse economizado. E havia algo de desafio na voz dela, como se estivesse demarcando território, mostrando o abismo entre o que ela podia proporcionar com o dinheiro da família e o que eu jamais poderia oferecer. É lindo, respondi sinceramente. Rafael vai ficar impressionado. Ela deu de ombros como se a opinião de Rafael fosse secundária. Todos os nossos amigos esperariam algo assim. Não poderia ser menos.
Foi nessa tarde, voltando para casa de ônibus enquanto Patrícia partia no seu carro importado, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu tinha economias, tinha a pensão que Sebastião me deixou, tinha o apartamento que comprei no condomínio Portal das Artes como investimento, e tinha um amor incondicional pelo meu filho que superava qualquer orgulho ferido. Decidi que daria ao casal 3 presentes: o apartamento, uma quantia considerável em dinheiro para começarem a vida, e pagaria a pós-festa do casamento, aquele momento mais íntimo depois que a maioria dos convidados vai embora, geralmente com os familiares e amigos mais próximos. Não contei a ninguém sobre minha decisão, exceto para minha amiga Cláudia, que me conhecia há décadas, e era quase como uma irmã para mim. Estávamos na Praça das Flores, nosso lugar habitual para café nas quintas-feiras, quando compartilhei meus planos. "Ivone, você tem certeza?" Ela perguntou, preocupação evidente em seu rosto. "Essa moça não me parece valorizar o que você faz por ela. E esse apartamento é sua segurança para o futuro." "É pelo Rafael", respondi, determinada. "Quero que ele tenha um começo de vida confortável com a mulher que escolheu. E quem sabe, com o tempo, Patrícia aprenda a me ver de outra forma." Cláudia pegou minha mão por cima da mesa, seus olhos cheios daquela sabedoria que vem com a amizade de décadas. Ou talvez ela apenas confirme que pode ter tudo o que quer, sem precisar respeitar ninguém no processo. Ignorei o aviso de Cláudia, preferindo acreditar que minha generosidade poderia construir uma ponte sobre o abismo que Patrícia insistia em cavar entre nós. Os meses passaram voando, e a cada semana eu me sentia mais excluída dos preparativos. Patrícia tomava todas as decisões com Solange por videochamada ou em rápidas visitas da mãe a Curitiba. Quando eu sugeria algo, um fornecedor local que conhecia, uma ideia para as lembrancinhas, uma música que Rafael adorava, era praticamente ignorada. "Não se preocupe, dona Ivone, nós cuidamos disso." Era o mantra de Patrícia, sempre pronunciado com aquele sorriso educado e vazio. Rafael percebeu o que estava acontecendo, claro. Meu filho me conhecia bem demais para não notar meu desconforto, por mais que eu tentasse disfarçar. "Mãe, está tudo bem?" Ele perguntou uma noite quando veio jantar sozinho comigo. Algo cada vez mais raro. "Claro, filho. Só estou um pouco cansada com todos esses preparativos." Ele me olhou longamente. Aqueles olhos tão parecidos com os do pai. Patrícia tem um jeito diferente de fazer as coisas, mas ela quer que tudo seja perfeito. Não leve para o lado pessoal. Age. Como dizer a ele que cada exclusão, cada opinião ignorada, cada sorriso falso era exatamente pessoal? Como explicar que, por trás da fachada de perfeição que Patrícia construía, havia um desprezo mal disfarçado pela mãe do homem que ela dizia amar? Não podia. Não naquele momento. Não quando ele estava tão feliz, tão apaixonado, tão certo de que tinha encontrado a pessoa com quem queria passar o resto da vida. "Eu sei, filho", respondi, forçando um sorriso. "Vai ser um casamento lindo." A semana anterior ao grande dia foi um turbilhão. Beatriz, minha filha, ligou avisando que chegaria de Florianópolis apenas na manhã do casamento, devido a um caso importante que estava defendendo. Senti falta dela. Beatriz sempre foi meu porto seguro, minha conselheira, a voz da razão nos momentos difíceis. Ela nunca tinha conhecido Patrícia pessoalmente, apenas por videochamada, e eu ansiava por sua opinião sincera. Num dos raros momentos em que me permitiram participar, fui com Rafael e Patrícia para a prova final do bolo. A confeitaria era uma das mais exclusivas da cidade, indicada por Solange, claro. Enquanto provávamos diferentes combinações de massas e recheios, Patrícia recebeu uma ligação e se afastou para atender. "Ela está estressada com os últimos detalhes", justificou Rafael, notando meu olhar seguindo a noiva. "É natural", concordei. "Um casamento dá mesmo muito trabalho." Ele pegou minha mão por cima da mesa, um gesto raro de carinho físico que me pegou de surpresa. "Obrigado, mãe. Sei que nem sempre tem sido fácil, mas significa muito para mim ter você envolvida nisso tudo." Senti lágrimas se formando nos cantos dos olhos. "Não há nada que eu não faria por você, filho. Você sabe disso, não é?" Ele assentiu. E por um breve momento, éramos apenas nós dois novamente. Mãe e filho, como nos tempos simples antes de Patrícia, antes dos Fernandes, antes da mansão Vila Real,
e de tudo o que ela representava. Patrícia voltou, guardando o celular na bolsa caríssima, e o momento se quebrou. Era papai, anunciou. Ele acabou de fechar um negócio importante e quer adicionar mais 50 pessoas à lista de convidados. Empresários que podem ser bons contatos para você, Rafael. 50 pessoas. Mais 50 desconhecidos que não tinham nada a ver com a história de amor do meu filho, mas que serviam aos interesses comerciais de Júlio Fernandes. Rafael pareceu momentaneamente desconfortável, mas logo assentiu, sempre ansioso para agradar a família da noiva. Claro, se seu pai acha importante, e eu me mantive em silêncio, engolindo mais uma vez o orgulho ferido, pensando nos meus parentes que mal tinham espaço na lista de convidados, enquanto pessoas que nunca tinham visto meu filho teriam lugares de honra. Finalmente, chegou o grande dia. Acordei com o sol, um misto de ansiedade e tristeza no peito. Meu menino estava se casando. Deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida, mas havia aquela sombra persistente, aquela certeza de que, após a cerimônia, eu perderia ainda mais espaço na vida dele. Cheguei ao salão de beleza às 9 da manhã. Tinha marcado o horário com antecedência, explicando a Margarida, minha cabeleireira de confiança há mais de 2 décadas, a importância daquele dia. Quero algo elegante, mas sem exageros. Expliquei enquanto ela analisava meus cabelos grisalhos no espelho. Sabe como é? Não quero chamar mais atenção que a noiva. Margarida riu. Dona Ivone, com esses olhos azuis, a senhora chama a atenção em qualquer lugar, querendo ou não. Passei quase 3 horas naquele salão. Penteado, maquiagem discreta que realçava os olhos. Seu ponto forte, insistiu Margarida. Unhas feitas. Quando me olhei no espelho ao final, senti uma pontada de orgulho. Aos 68 anos, conservava uma certa elegância que vinha mais da postura e do cuidado do que de qualquer beleza extraordinária. Sebastião sempre dizia que eu envelhecia como vinho bom, e naquele momento quis acreditar que ele estaria orgulhoso de me ver assim. Voltei para casa onde Cláudia me esperava. Minha amiga insistira em me ajudar com os preparativos finais, e eu aceitei de bom grado a companhia. Era bom ter alguém comigo naquelas horas que antecediam a cerimônia. Alguém que não me deixasse afundar em pensamentos melancólicos ou preocupações desnecessárias. Você está linda, disse Cláudia quando abri a porta. Aquele vestido vai cair como uma luva. O vestido. Tinha escolhido um modelo azul marinho, sóbrio mas elegante, que comprei numa loja no centro depois de semanas procurando o tom perfeito. Patrícia havia sugerido que as mães usassem tons pastéis. Ela usaria um rosa claro, mas eu sabia que aquelas cores me deixariam pálida, quase doente. Decidi que, pelo menos neste detalhe, seguiria minha própria intuição. Enquanto me vestia, Cláudia preparou um lanche leve. Você precisa comer alguma coisa, insistiu. Vai ser um dia longo. Sentamos à mesa da cozinha, como tantas vezes ao longo de nossa amizade, e conversamos sobre coisas triviais, evitando o assunto que pairava sobre nós. Só quando terminamos e eu estava ajeitando o colar de safiras, herança de família que usava apenas em ocasiões muito especiais, Cláudia finalmente tocou no ponto. Como você está se sentindo de verdade, Ivone? Parei por um instante, olhando meu reflexo no espelho da sala. Honestamente? Dividida. Feliz pelo Rafael, é claro. Ele merece toda a felicidade do mundo. Mas também apreensiva, como se algo pudesse dar errado. Cláudia se aproximou, colocando as mãos nos meus ombros. É normal. Todas as mães se sentem assim no casamento dos filhos. Não é só isso, admiti, virando-me para encará-la. É Patrícia. Tem algo no jeito como ela me olha, como se eu fosse dispensável. Como se, assim que o padre disser "eu vos declaro marido e mulher", eu me tornasse uma inconveniência que ela terá que tolerar ocasionalmente em jantares de Natal. Minha amiga suspirou, não negando minha percepção, o que só confirmou que não era apenas paranoia de uma mãe insegura. Algumas pessoas só valorizam o que podem obter dos outros. Talvez ela mude com o tempo. Talvez a maternidade a suavize. Talvez. Concordei sem muita convicção. O motorista que Rafael insistira em contratar para mim chegou pontualmente às 2 da tarde.
A cerimônia seria às 4, na Igreja Nossa Senhora das Graças, seguida pela recepção na mansão Vila Real. Peguei minha pequena bolsa de mão, apenas o essencial, um batom para retoques, um lenço bordado que era da minha mãe, o celular e um envelope com um cartão onde tinha escrito uma mensagem especial para o casal, além de detalhes sobre os presentes que planejava anunciar durante a festa. Vai dar tudo certo, garantiu Cláudia, me abraçando na porta. Estarei lá antes que você perceba. O trajeto até a igreja me trouxe memórias em cascata. Passamos pela Praça das Flores, pelo Hospital São Vicente onde Rafael nasceu, por ruas que carregavam histórias de uma vida inteira em Curitiba. Permiti-me esse momento nostálgico, repassando mentalmente cenas do meu filho crescendo. Primeiros passos, primeira bicicleta, formatura da escola, entrada na faculdade, primeiro emprego. Como o tempo tinha passado tão rápido. A Igreja Nossa Senhora das Graças estava lindamente decorada. Flores brancas por toda parte, fitas delicadas nas pontas dos bancos. Um tapete vermelho estendido do portão até o altar. Reconheci o trabalho da florista que Patrícia tinha escolhido. Caríssima, claro, mas o resultado era inegavelmente deslumbrante. Fui conduzida ao meu lugar na primeira fileira, lado do noivo. Solange já estava lá, do lado oposto, usando um vestido rosa claro exatamente como Patrícia havia sugerido. Ela me cumprimentou com um aceno distante. Júlio, ao seu lado, foi mais caloroso, vindo até mim para um abraço rápido. "Grande dia, não é, dona Ivone?", disse ele com genuíno entusiasmo. "Rafael é um rapaz de sorte por ter uma mãe como a senhora." Sorri, agradecida por aquele pequeno gesto de gentileza. Talvez eu tivesse um aliado ali, afinal. A igreja foi se enchendo rapidamente. De onde estava, conseguia ver algumas faces familiares, amigos de longa data, vizinhos, alguns parentes que não via há anos. Mas a maioria dos convidados era desconhecida para mim. Colegas de trabalho de Rafael, amigos de Patrícia, os tais contatos importantes de Júlio Fernandes. Quando a música começou, senti meu coração acelerar. Rafael entrou pelo lado, acompanhado do padre, e posicionou-se no altar. Meu filho estava tão bonito, tão parecido com o pai naquele terno impecável, que senti lágrimas se formando. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e ele sorriu. Aquele mesmo sorriso de menino que sempre me derretia o coração. Então, a marcha nupcial soou, e todos se viraram para ver Patrícia entrando, conduzida por Júlio. Não podia negar. Ela estava deslumbrante. O vestido, que provavelmente custara uma fortuna, caía como uma luva em seu corpo esbelto. O véu longo, a maquiagem perfeita, as joias discretas, mas obviamente caríssimas. Tudo combinava para criar a imagem da noiva perfeita. Vi o rosto de Rafael se iluminar ao vê-la caminhando em sua direção, e aquela visão afastou momentaneamente qualquer reserva que eu pudesse ter. Meu filho estava feliz, radiante mesmo, e no final das contas, era isso que importava. A cerimônia foi linda, tradicional, emocionante. Quando o padre pediu as alianças e Eduardo, o melhor amigo de Rafael e padrinho de casamento, as entregou, senti um nó na garganta. Aquelas alianças simbolizavam não apenas a união do casal, mas também uma mudança fundamental na minha vida. A partir daquele momento, não seria mais a principal mulher na vida do meu filho. "Eu vos declaro marido e mulher", anunciou o padre, e a igreja explodiu em aplausos. Rafael e Patrícia se beijaram, sorriram, aceitaram os cumprimentos dos padrinhos. Quando desceram do altar, passaram primeiro por mim. Rafael me abraçou fortemente. "Te amo, mãe", sussurrou em meu ouvido. Patrícia ofereceu-me o rosto para um beijo rápido, mal fazendo contato visual antes de seguir para o abraço muito mais caloroso com os próprios pais. Na saída da igreja, fiquei um pouco para trás, deixando que os convidados mais importantes se adiantassem para cumprimentar os noivos. Observei de longe como Patrícia sorria e abraçava efusivamente alguns convidados, enquanto mal esboçava um sorriso educado para outros. A hierarquia estava claramente estabelecida em sua mente. Beatriz, minha filha, conseguiu me encontrar na multidão. Tinha chegado no último minuto,
deslizando discretamente para um lugar nos fundos da igreja. "Mãe!" exclamou, me abraçando apertado. "Você está linda! Esse azul é a sua cara." "Você também está deslumbrante", respondi, segurando suas mãos para admirá-la melhor. Beatriz tinha herdado meus olhos azuis, mas os cabelos escuros eram como os do pai. Aos 29 anos, era uma mulher forte e determinada, estabelecendo uma carreira promissora como advogada em Florianópolis. "Então", ela disse, baixando a voz, "essa é a famosa Patrícia, finalmente conhecendo a criatura ao vivo." O tom irônico não me escapou. Beatriz sempre foi perspicaz, captando nuances que passariam despercebidas por outros. Nossas conversas por telefone nos últimos meses tinham incluído alguns desabafos meus sobre o comportamento de Patrícia, embora eu tentasse amenizar as coisas para não prejudicar a relação dela com o irmão. "Beatriz", adverti suavemente, "é o dia do casamento do seu irmão. Vamos manter a paz, está bem?" Ela sorriu, aquele sorriso matreiro que tinha desde criança. "Por você, mamãe, qualquer coisa. Mas deixo registrado que não estou impressionada até agora." Fomos juntas até o casal para os cumprimentos formais. Rafael abraçou a irmã com entusiasmo. Sempre foram próximos, apesar da distância física dos últimos anos. Patrícia, por sua vez, ofereceu um sorriso ensaiado e um abraço rápido a Beatriz. "Finalmente conheço a famosa advogada da família", disse Patrícia. "Rafael fala muito de você." "Curioso", respondeu Beatriz com um sorriso enigmático. "Ele também fala muito de você." Houve algo no tom de Beatriz que fez o sorriso de Patrícia vacilar por um instante. Mas ela rapidamente se recompôs, voltando-se para cumprimentar outros convidados que se aproximavam. O trajeto até a mansão Vila Real foi tranquilo. Beatriz me acompanhou no carro que Rafael havia contratado e aproveitamos para colocar a conversa em dia. Ela me contou sobre o caso importante que estava defendendo, sobre o apartamento novo que tinha comprado perto da praia, sobre o namorado com quem as coisas estavam ficando sérias. "Talvez o próximo casamento seja o meu", brincou. E meu coração se apertou com a ideia de minha caçula também seguindo seu caminho, ainda mais longe de mim. Quando chegamos à mansão Vila Real, fiquei novamente impressionada com a opulência do lugar. Os jardins iluminados ao entardecer criavam uma atmosfera quase mágica. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e aperitivos sofisticados. Uma banda tocava músicas suaves em um canto do salão principal, onde as mesas estavam dispostas em torno de uma pista de dança. "Uau!", sussurrou Beatriz ao meu lado. "Os Fernandes não economizaram, hein?" "É o que eles queriam", respondi simplesmente. Fomos conduzidas à mesa da família, bem próxima à mesa dos noivos. Cláudia já estava lá, junto com Eduardo e sua esposa. Do outro lado do salão, notei a mesa onde sentavam Solange, Júlio e outros parentes próximos da família Fernandes. Havia uma clara separação entre o lado do noivo e o lado da noiva, algo que me incomodou sutilmente. A festa transcorria perfeitamente, como um evento meticulosamente planejado, onde cada detalhe tinha sido previsto. Rafael e Patrícia circulavam entre os convidados, recebendo felicitações, posando para fotografias. De vez em quando, meu filho vinha até nossa mesa, certificando-se de que estávamos bem, compartilhando alguma piada ou comentário. Foi durante um desses momentos, quando Rafael tinha acabado de se afastar para atender algum convidado importante de Júlio, que notei a chegada de alguns parentes meus. Eram primos de Joinville que não via há anos, que tinham feito a viagem especialmente para o casamento. Olhavam em volta, claramente desorientados no salão imenso e já bastante cheio. "São seus primos, não é?", perguntou Beatriz, seguindo meu olhar. "Sim, a família do primo Antônio. Parece que estão procurando lugar. Vou lá ajudá-los", ofereceu Beatriz, mas coloquei a mão em seu braço. "Não, querida, deixe que eu vá. Você acabou de chegar. Aproveite para conversar com Cláudia e Eduardo." Levantei-me e atravessei parte do salão, sorrindo e acenando para conhecidos no caminho. Quando alcancei meus primos, fui recebida com abraços calorosos e exclamações sobre como eu estava bonita, como o casamento estava elegante.
Como Rafael tinha crescido e se tornado um homem de bem. Estamos tentando encontrar nossos lugares, explicou a esposa de Antônio. Mas não vemos nossos nomes em nenhuma mesa. Franzi o senho confusa. Tinha certeza de que incluíra seus nomes na lista de convidados que entreguei a Patrícia meses antes. Deve haver algum engano. Vamos procurar juntos. Circulamos por algumas mesas, verificando os cartões com nomes elegantemente escritos em caligrafia rebuscada. Nada. Pedi ajuda a um dos cerimonialistas que circulava pelo salão, explicando a situação. Deixe-me verificar a lista, senhora, disse ele, consultando uma prancheta. Após alguns instantes, olhou para mim com expressão apologética. Sinto muito, mas não encontro estes nomes na lista final. Senti meu rosto esquentar de vergonha e indignação. Como isso poderia ter acontecido? Tinha certeza absoluta de que incluíra esses primos na minha lista, que não era nem de longe tão extensa quanto a dos Fernandes. Deve haver algum engano, insisti. São parentes próximos. Vieram de longe, especialmente para o casamento. O cerimonialista parecia genuinamente constrangido. Posso tentar improvisar lugares extras, mas todas as mesas estão com a capacidade máxima. Talvez, quando alguns convidados se levantarem para dançar, enquanto discutíamos possibilidades, senti uma presença às minhas costas e me virei para encontrar Patrícia ali, com uma taça de champanhe na mão e um olhar de clara irritação no rosto. Algum problema, dona Ivone? Perguntou ela, em um tom que sugeria que eu estava causando uma cena desnecessária. Meus primos de Joinville não encontram seus lugares, expliquei, tentando manter a calma. Tenho certeza de que estavam na lista que enviei. Patrícia deu um suspiro quase imperceptível de impaciência. A lista precisou ser ajustada várias vezes para acomodar os convidados importantes de papai. Alguns cortes foram inevitáveis. Cortes? Repeti incrédula. Estamos falando da minha família, Patrícia. Pessoas que viajaram horas para estar aqui. Ela deu de ombros, um gesto sutil, mas carregado de desdém. As prioridades precisavam ser estabelecidas. Os contatos de papai podem abrir portas importantes para a carreira de Rafael. Respirei fundo, sentindo uma onda de indignação crescer dentro de mim. Mas me contive. Não era o momento nem o lugar para um confronto. Vou resolver isso, disse simplesmente, virando-me para meus primos com um sorriso forçado. Vamos encontrar um lugar para vocês, nem que seja na minha própria mesa. Foi quando tudo desandou. Patrícia, que já tinha bebido algumas taças de champanhe, deu um passo à frente, colocando-se entre mim e o cerimonialista. O que a senhora pensa que está fazendo? Reorganizando as mesas agora? Isso é trabalho dos cerimonialistas que eu contratei. Sua voz estava mais alta do que o necessário, atraindo olhares curiosos de mesas próximas. Tentei acalmá-la, falando em tom baixo. Patrícia, só estou tentando ajudar meus primos a encontrarem um lugar. Vieram de longe, especialmente para... Ela não me deixou terminar. O rosto bonito, contorcido numa expressão de desprezo. A voz elevada o suficiente para ser ouvida por várias pessoas ao redor, incluindo Beatriz e Cláudia, que se aproximavam preocupadas. A senhora não entende, não é? Ou talvez não queira entender. Este é o meu casamento. Cada detalhe foi planejado por mim. Cada nome na lista foi aprovado por mim. Se seus parentes caipiras não estão na lista, há uma razão. Um silêncio constrangedor caiu sobre aquela parte do salão. Vi o horror nos olhos dos meus primos, a indignação crescente no rosto de Beatriz, o choque nas feições de Cláudia. De algum lugar à esquerda, Lourdes, minha vizinha de longa data, se levantava da sua mesa, como se quisesse intervir. Patrícia, aparentemente alimentada pelo silêncio e pelos olhares, continuou, cada palavra como uma lâmina afiada. Você só está aqui porque é mãe do noivo. Ninguém queria a sua presença. A taça que ela segurava escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão, o som do vidro quebrando ecoando como um tiro no silêncio que se seguiu. De repente, era como se todo o salão tivesse parado. A banda parou de tocar. Os garçons congelaram com suas bandejas. Cada olhar se voltou para nós. Vi Rafael do outro lado do salão, o rosto pálido de choque, começando a se mover em nossa direção. Vi Júlio Fernandes se levantar abruptamente de sua mesa,
uma expressão de profunda vergonha no rosto. Vi Solange, ao lado dele, com um sorriso quase imperceptível nos lábios, como se secretamente aprovasse o comportamento da filha. Mas mais do que tudo, senti algo dentro de mim se quebrar, como aquela taça de cristal no chão. Anos de tolerância, de engolir desaforos, de me diminuir para não causar problemas. Anos tentando conquistar o respeito de alguém que claramente me via como inferior, dispensável, inconveniente. E então, com uma clareza que não sentia há muito tempo, soube exatamente o que precisava fazer. Ajeitei meu colar de safiras, respirei fundo e comecei a caminhar. Não em direção à saída, como todos provavelmente esperavam. Não para o banheiro, para chorar escondida como Patrícia talvez pensasse que eu faria. Caminhei em linha reta em direção ao palco onde a banda tinha parado de tocar, paralisada pelo drama que se desenrolava. As pessoas abriam caminho para mim, surpresas com minha determinação. O cantor da banda me olhou intrigado quando pedi o microfone. Ele hesitou por um segundo, mas algo no meu olhar deve ter dito tudo. Ele me entregou o microfone e senti seu peso na minha mão. De pé no palco, com todos os olhares voltados para mim, incluindo os olhos arregalados de Patrícia que parecia finalmente perceber a dimensão do que tinha feito, tomei uma respiração profunda e me preparei para falar. O microfone pesava em minha mão como se fosse feito de chumbo. Por um instante, olhei para aquela pequena peça de metal e plástico, pensando em como um objeto tão simples poderia mudar tudo. Ergui os olhos e encontrei um mar de rostos me encarando. Alguns expressavam curiosidade, outros constrangimento. Muitos mostravam uma piedade que me doía mais do que o próprio insulto que acabara de receber. "Boa noite a todos!" comecei, minha voz surpreendentemente firme. Para quem não me conhece, sou Ivone Rodrigues, mãe de Rafael. Fiz uma pausa, procurando meu filho na multidão. Nossos olhares se encontraram. Ele parecia dividido entre o horror e a preocupação. Ao lado dele, Eduardo colocava uma mão em seu ombro, como que oferecendo apoio. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês neste momento tão especial na vida do meu filho. Alguns vieram de longe, como meus primos de Joinville, que aparentemente não constam na lista oficial de convidados. Um murmúrio percorreu o salão. Vi Patrícia se movendo inquieta, como quem procura um buraco para se esconder. Júlio, seu pai, a segurava pelo braço com firmeza, como se temesse que ela pudesse causar ainda mais dano. "Mas não subi aqui para falar de listas de convidados", continuei. "Na verdade, planejava fazer este anúncio mais tarde, durante os brindes formais. Mas as circunstâncias me obrigam a adiantar um pouco as coisas." Respirei fundo novamente. Não era a raiva que sentia naquele momento. Era uma estranha calma, uma clareza cristalina sobre o que precisava ser dito. Como mãe, sempre desejei o melhor para meus filhos. Desejei que encontrassem seu caminho no mundo, que fossem felizes, que construíssem relações baseadas em respeito e amor mútuo. E como mãe, sempre fiz o que pude para ajudá-los nessa jornada. Procurei Beatriz entre os convidados. Minha filha estava de pé, ereta e atenta, um sorriso sutil nos lábios. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. De alguma forma, intuía pelo brilho nos meus olhos. Quando Rafael me contou sobre Patrícia, vi nos olhos dele aquele brilho especial, aquela alegria que só o amor verdadeiro traz. E decidi, naquele momento, que faria tudo ao meu alcance para contribuir com a felicidade do casal. Tirei o envelope da minha pequena bolsa de mão. Aquele mesmo envelope onde tinha guardado os detalhes dos presentes que planejava oferecer. Por isso, nos últimos meses, organizei 3 presentes especiais para os noivos. Primeiro, decidi custear toda a pós-festa deste casamento. Aquele momento mais íntimo depois que a maioria dos convidados se vai, quando apenas familiares e amigos mais próximos permanecem. Vi a expressão de surpresa no rosto de Rafael. Não tinha contado a ele sobre nenhum dos presentes, querendo que fosse uma surpresa completa. Segundo, separei uma quantia significativa em dinheiro para ajudar o casal a começar sua nova vida juntos. Não é uma fortuna. Certamente não se compara ao que a família Fernandes pode oferecer, mas representa anos de trabalho honesto e economia cuidadosa.
Notei como Júlio Fernandes franzia o senho, claramente surpreso com o que estava ouvindo. Solange, ao seu lado, parecia confusa, como se não conseguisse processar que eu, a simples farmacêutica aposentada, pudesse oferecer algo de valor. E terceiro, e talvez mais importante, decidi presentear Rafael e Patrícia com um apartamento no condomínio Portal das Artes. Um audível suspiro coletivo percorreu o salão. O condomínio Portal das Artes era um dos mais desejáveis da cidade, localizado em uma área nobre e com uma vista privilegiada. Tinha comprado aquela unidade como investimento anos antes, quando os preços ainda eram acessíveis, e seu valor tinha triplicado desde então. Comprei esse apartamento como investimento após me aposentar, expliquei, mas sempre pensei nele como algo que poderia um dia ajudar meus filhos. Quando Rafael anunciou seu noivado, soube imediatamente que seria o presente perfeito. Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras fossem absorvidas. Vi o choque nos olhos de Patrícia, a compreensão lenta do que ela tinha acabado de perder com seu comportamento impensado. Vi Rafael dar um passo à frente como se quisesse dizer algo, mas levantei uma mão, pedindo silenciosamente que me deixasse terminar. Esses presentes representam não apenas recursos materiais, mas também o amor que tenho pelo meu filho e o respeito que esperava construir com minha nova família. Dobrei o envelope lentamente, devolvendo-o à bolsa. O silêncio no salão era tão denso que se poderia ouvir um alfinete cair. No entanto, esta noite ficou claro para mim que há algo mais importante que qualquer presente material. Algo que não pode ser comprado ou vendido. Algo que deve ser a base de qualquer relação familiar. Respeito mútuo. Olhei diretamente para Patrícia agora, sem raiva, sem acusação, apenas com uma firmeza tranquila. Acabo de ser informada, de maneira bastante direta, que minha presença aqui não é desejada, que estou aqui apenas porque sou mãe do noivo, e por nenhuma outra razão. Percebi como algumas pessoas desviavam o olhar, envergonhadas em nome de Patrícia. Outras, principalmente do lado da família Rodrigues, me olhavam com uma mistura de surpresa e admiração. Nunca tinham me visto nesta posição, tomando uma postura tão firme, tão decidida. E isso me fez refletir sobre o valor do respeito, sobre como nenhuma quantia de dinheiro, nenhum apartamento em condomínio de luxo, nenhuma festa extravagante pode substituir a dignidade, sobre como, aos 68 anos, mereço ser tratada com consideração e gentileza, especialmente pela mulher que meu filho escolheu para compartilhar sua vida. Minha voz não tremeu nem uma vez. Era como se cada palavra que pronunciava me fortalecesse, me devolvesse algo que havia perdido ao longo dos meses de preparação para aquele casamento. Minha autoestima, minha certeza de que merecia ser valorizada. Por isso tomei uma decisão difícil, mas necessária. Notei que Rafael se aproximava do palco agora, preocupação evidente em seu rosto. Beatriz também se movimentava, posicionando-se estrategicamente para intervir caso fosse necessário. Não financiarei a pós-festa deste casamento. Não entregarei a quantia que separei como presente. E não transferirei a escritura do apartamento no condomínio Portal das Artes para o nome do casal. O choque era palpável. Vi Solange levar a mão à boca. Júlio balançar a cabeça em descrença. Patrícia parecia ter congelado no lugar, os olhos arregalados de horror. Mas isto não é uma punição, esclareci rapidamente. É uma lição. A lição que quero deixar para minha nova família é que respeito não se compra, dignidade não tem preço, e que nenhum presente, por mais valioso que seja, pode compensar palavras cruéis ditas com intenção de humilhar. Rafael tinha chegado ao pé do palco agora, os olhos implorando que eu parasse. Mas havia mais a ser dito, e eu não poderia parar agora. Rafael, disse, dirigindo-me diretamente ao meu filho. Você sabe o quanto te amo. Nada, absolutamente nada mudará isso. Você escolheu Patrícia para compartilhar sua vida, e respeito sua escolha. Mas não posso e não vou me diminuir. Não vou aceitar desrespeito, nem mesmo no dia do seu casamento. Vi lágrimas nos olhos do meu filho. Não de raiva, mas de uma compreensão dolorosa do que estava acontecendo. Ele sempre foi sensível, sempre captou as nuances das relações ao seu redor,
mesmo quando fingia não perceber. A todos os convidados, peço desculpas por este momento inesperado. Sei que vieram aqui para celebrar uma união, não para presenciar um confronto. Mas às vezes, a vida nos coloca em situações onde precisamos escolher entre o conforto do silêncio e a honestidade que nos liberta. Devolvi o microfone ao cantor da banda, que o pegou com um aceno respeitoso. Desci do palco com a mesma dignidade com que havia subido. As pessoas abriam caminho para mim, algumas estendendo a mão em solidariedade, outras simplesmente me olhando com um novo tipo de respeito. Rafael me alcançou antes que eu pudesse dar 10 passos. Mãe! Sua voz era um sussurro angustiado. Por favor, não faça isso. Tenho certeza que Patrícia não quis dizer aquilo. Ela está sob muita pressão. O casamento... Coloquei minha mão sobre a dele, interrompendo gentilmente. Filho, existem momentos na vida que definem quem somos. Este é um deles. Para mim, para você e para Patrícia. Mas os presentes, o apartamento, você planejou tudo isso. E continuo planejando, assegurei. Estes presentes continuam sendo seus. Apenas não serão entregues hoje, não nestas circunstâncias. Quando houver respeito, quando houver um pedido sincero de desculpas, conversaremos novamente. Beatriz se juntou a nós, colocando um braço protetor ao meu redor. Ela está certa, Rafael. O que aconteceu aqui esta noite foi inaceitável. Meu filho parecia dividido, olhando de mim para Patrícia, que permanecia paralisada no mesmo lugar, cercada agora por seus pais que pareciam estar tentando acalmá-la. Vá até ela, sugeri suavemente. Ela precisa de você agora. Explique que não estou tentando arruinar o casamento, apenas estabelecendo limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Rafael hesitou, então assentiu lentamente. Antes de se afastar, me abraçou forte. Te amo, mãe, independente de qualquer coisa. Eu sei, filho, eu sei. Enquanto ele se afastava em direção à noiva, Beatriz apertou meu ombro. Estou orgulhosa de você, mãe. Muito orgulhosa. Cláudia se aproximou em seguida, os olhos brilhando. Ivone Rodrigues, quem diria? Sempre soube que havia uma leoa dormindo dentro daquela farmacêutica quietinha. Sorri para minhas duas confidentes, sentindo uma estranha leveza. Acho que precisei de 68 anos para encontrá-la. Do outro lado do salão, vi Patrícia em uma discussão acalorada com os pais. Júlio parecia estar repreendendo-a severamente, enquanto Solange tentava intervir. Rafael se aproximava deles, o rosto tenso, mas determinado. Lourdes, minha vizinha de longa data, veio até mim com um copo de água. Tome, querida, você precisa de hidratação depois dessa performance. Aceitei o copo gratamente, percebendo pela primeira vez como minha boca estava seca. Causei uma cena e tanto, não foi? A cena já tinha sido causada, respondeu Lourdes sabiamente. Você apenas mudou o final do script. Tomei um gole de água, observando como o salão lentamente voltava à vida. A banda começava a tocar novamente, embora em um volume mais discreto. Os garçons circulavam com suas bandejas. Os convidados retomavam suas conversas, embora o tema principal fosse, obviamente, o que acabara de acontecer. Eduardo, o melhor amigo de Rafael e padrinho de casamento, se aproximou com sua esposa. Como médico, ele sempre teve um olhar analítico e calmo. Dona Ivone, acho que a senhora acabou de ministrar uma aula sobre autoestima para todos nós, disse ele, com um sorriso gentil. Rafael sempre nos contou como a senhora era forte, mas acho que nenhum de nós tinha ideia do quanto. Sua esposa assentiu em concordância. Eu teria saído correndo para o banheiro em lágrimas. Ou pior, teria causado um escândalo ainda maior. A senhora manteve a dignidade do início ao fim. Agradeci o apoio, sentindo-me estranhamente em paz. Por mais turbulenta que fosse a situação, havia uma clareza interior que não experimentava há muito tempo. Meus primos de Joinville, que involuntariamente tinham sido o estopim de toda a confusão, se aproximaram timidamente. Ivone, nós realmente não queríamos causar problemas, começou minha prima. Se soubéssemos... Vocês não causaram problema algum, assegurei, pegando suas mãos entre as minhas.
Na verdade, talvez tenham sido o catalisador para algo que precisava acontecer há muito tempo. Meu primo sorriu, apertando minha mão em retorno. Sempre foste uma mulher de fibra, desde pequena. Lembro de quando defendias os mais fracos na escola, mesmo sendo tão quietinha. Aquela memória me trouxe um sorriso. Era verdade. Mesmo sendo uma criança reservada, sempre tive um senso forte de justiça. Em algum momento da vida adulta, com as responsabilidades, com o casamento, com a maternidade, aquela força tinha se adormecido, cedendo lugar a uma complacência que confundi com bondade. Venham, convidei meus primos. Sentem-se à nossa mesa. Há lugar para todos, e tenho certeza que Beatriz e Cláudia adorariam conhecê-los melhor. Enquanto nos dirigíamos para a mesa, notei que Rafael e Patrícia agora conversavam em um canto afastado do salão. Ela gesticulava, parecia estar chorando. Ele falava com firmeza, mas sem agressividade. Era uma conversa séria, daquelas que definem o futuro de um relacionamento. Júlio Fernandes interceptou nosso caminho antes que pudéssemos chegar à mesa. Seu rosto normalmente confiante mostrava linhas de preocupação e vergonha. Dona Ivone, começou ele, a voz baixa e respeitosa. Não tenho palavras para expressar meu constrangimento pelo comportamento de minha filha. Acredite-me quando digo que não é assim que a educamos. Assenti levemente. Acredito, seu Júlio. E não guardo ressentimento algum. Patrícia é jovem, está sob pressão, e tenho certeza de que falou sem pensar nas consequências. Ele parecia genuinamente aliviado com minha resposta conciliadora. A senhora mencionou presentes, um apartamento. Não tínhamos ideia. Não contei a ninguém, exceto minha amiga Cláudia. Queria que fosse uma surpresa. Júlio balançou a cabeça, claramente impressionado. Uma surpresa e tanto. O Portal das Artes é um dos melhores condomínios da cidade. Como empresário do ramo imobiliário, sei exatamente o valor daquela localização. Não é sobre o valor monetário, expliquei suavemente. É sobre o futuro que eu queria ajudar meu filho a construir. Entendo perfeitamente. Ele fez uma pausa, parecendo escolher as palavras com cuidado. Se me permite a ousadia, acho que Patrícia acabou de receber a lição mais valiosa da sua vida. Uma que nem eu nem Solange conseguimos ensinar em todos estes anos. Sorri, compreendendo o que ele queria dizer. Às vezes precisamos cair para aprender a nos levantar com mais sabedoria. Júlio assentiu, estendendo a mão para um aperto formal. Espero sinceramente que possamos superar este incidente. Por Rafael, por Patrícia e por todos nós como família. Aceitei o aperto de mão, apreciando sua sinceridade. Também espero, seu Júlio, de todo o coração. Quando finalmente alcançamos nossa mesa, Beatriz puxou uma cadeira para mim com um floreio exagerado. Para a rainha da noite, brincou ela. Todos riram, e pela primeira vez, desde que chegara ao casamento, senti que podia relaxar um pouco. O pior tinha passado. As cartas estavam na mesa. O que viria a seguir dependeria de escolhas que não eram minhas para fazer. Cláudia se inclinou em minha direção, falando baixo para que só eu ouvisse. Lembra do que conversamos na Praça das Flores? Sobre como Patrícia talvez confirmasse que poderia ter tudo sem precisar respeitar ninguém no processo? Assenti, lembrando-me perfeitamente daquela conversa. Bem, continuou minha amiga, acho que ela acaba de descobrir que há algumas coisas que o dinheiro dos Fernandes não pode comprar. Tomei outro gole de água, observando o salão agora mais calmo. A banda tinha aumentado o volume. Algumas pessoas começavam a dançar. A vida seguia seu curso, adaptando-se às novas circunstâncias como sempre fazia. Sabe o que é mais curioso, Cláudia? Comentei, observando Rafael e Patrícia que agora se dirigiam para a mesa dos pais dela. Não sinto raiva, nem ressentimento. Sinto apenas paz, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Cláudia sorriu, aquele sorriso sábio de quem conhece os caminhos do coração humano. Porque finalmente você colocou para fora o que estava guardando há meses. Porque finalmente você se permitiu ser a Ivone que sempre foi, forte, digna, verdadeira. Eduardo sugeriu que fizéssemos um brinde. Levantou sua taça e disse: a dona Ivone, que nos mostrou hoje que nunca é tarde para defender nossa dignidade. A dona Ivone, ecoaram todos à mesa,
levantando suas taças. Beatriz se aproximou, sussurrando em meu ouvido. Rafael está vindo para cá. E não está sozinho. Ergui os olhos e vi meu filho atravessando o salão em nossa direção. Ao seu lado, caminhava Patrícia, o rosto marcado por lágrimas, mas a postura mais humilde do que eu jamais tinha visto. Eles pararam diante da nossa mesa. O silêncio caiu entre nós, pesado de expectativa. Mãe, começou Rafael, a voz trêmula de emoção. Patrícia tem algo que gostaria de dizer. Patrícia estava diante de mim, seu vestido de noiva ainda impecável, mas seu rosto contava outra história. Os olhos vermelhos e a maquiagem ligeiramente borrada revelavam que ela havia chorado. Suas mãos tremiam levemente enquanto se retorcia os dedos. Um gesto nervoso que nunca havia notado nela antes. A altivez que sempre a caracterizava parecia ter escorrido pelos seus ombros, deixando para trás uma jovem que, pela primeira vez desde que a conheci, parecia vulnerável. Dona Ivone, começou ela, sua voz quase um sussurro. Eu não sei nem por onde começar. Mantive minha expressão neutra, nem encorajadora nem reprovadora. Simplesmente presente, aguardando o que viria a seguir. O que eu disse foi imperdoável. Não tenho desculpas. Estava nervosa, estressada com os preparativos. Tinha bebido mais champanhe do que deveria, mas nada disso justifica o que falei. Rafael permanecia ao lado dela, seu rosto refletindo uma mistura de apreensão e esperança. Notei como ele sutilmente colocou a mão nas costas dela, um gesto de apoio. Rafael me contou sobre tudo que a senhora planejava nos dar, continuou Patrícia. O apartamento, o dinheiro, a pós-festa. Disse que a senhora nunca falou sobre isso para não parecer que estava comprando nosso afeto. E eu passei meses tratando a senhora como se fosse... Sua voz falhou, e ela precisou de um momento para se recompor. À nossa mesa, todos permaneciam em silêncio. Beatriz, sempre protetora, mantinha os olhos fixos em Patrícia, como um predador avaliando sua presa. Cláudia observava com uma expressão mais branda, quase maternal, como se fosse dispensável. Completei suavemente, ajudando-a a encontrar a palavra. Patrícia assentiu, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Exatamente. Tratei a senhora como se fosse dispensável, quando na verdade a senhora estava silenciosamente fazendo mais por nós do que eu poderia imaginar. Rafael interveio. Mãe, nós conversamos. Realmente conversamos. Talvez pela primeira vez desde que começamos a planejar este casamento. Patrícia entendeu o quanto a senhora significa para mim e o quanto seu apoio tem sido importante. Olhei para o casal à minha frente, pensando em tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Como uma noite que deveria ser de celebração havia se transformado em um momento de revelações e verdades incômodas. Mas talvez fosse exatamente o que todos precisávamos: arrancar o curativo de uma vez, expor a ferida para que pudesse finalmente começar a sarar. Posso me sentar? Pediu Patrícia, apontando para uma cadeira vazia à mesa. Fiz um gesto afirmativo e Rafael puxou a cadeira para ela. Ele arrastou outra para si mesmo, sentando-se entre Patrícia e eu como um mediador natural. Cresci em um ambiente diferente, começou Patrícia, olhando não apenas para mim, mas para todos à mesa. Meus pais são pessoas maravilhosas, mas têm uma visão muito específica do sucesso e do valor. Sempre acreditei que precisava impressionar, que precisava mostrar que estava acima, que era melhor. Essa confissão me surpreendeu. Era a primeira vez que Patrícia falava sobre si mesma de maneira tão aberta, tão honesta. Quando conheci Rafael, me apaixonei pela pessoa que ele é. Gentil, honesto, trabalhador. Tão diferente dos homens que eu conhecia em Belo Horizonte. E quando ele me contou sobre a senhora, sobre como criou 2 filhos sozinha depois que seu marido faleceu, sobre como trabalhou como farmacêutica por décadas, servindo a comunidade, eu deveria ter sentido admiração. Ela fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Mas, em vez disso, senti medo. Medo de não estar à altura. Medo de que Rafael percebesse que, apesar de todo o meu dinheiro,
de todas minhas conquistas profissionais, eu não tinha a força de caráter que a senhora tem. E esse medo se transformou em arrogância, em desdém, como uma defesa. Suas palavras me atingiram como ondas quebrando em uma praia, cada uma trazendo uma nova revelação, um novo entendimento. Nunca tinha considerado que por trás da fachada de superioridade de Patrícia pudesse existir insegurança. Esta noite, continuou ela, secando outra lágrima, quando a senhora subiu naquele palco, não gritou, não me humilhou em retorno, não causou uma cena. A senhora simplesmente falou sua verdade, com dignidade e força. E naquele momento, entendi o que Rafael sempre viu na senhora, e o que eu sempre temi. Autenticidade. Rafael cobriu minha mão com a sua, seus olhos brilhando de emoção. O que Patrícia está tentando dizer, mãe, é que ela está profundamente arrependida. E eu também estou, por não ter percebido antes como ela estava te tratando, por não ter intervindo, por ter permitido que as coisas chegassem a este ponto. Olhei para meu filho, este homem que eu tinha criado, que tinha se tornado o centro da minha vida desde que veio ao mundo no Hospital São Vicente tantos anos atrás. Você estava apaixonado, filho. O amor às vezes nos cega para o que está bem diante dos nossos olhos. Não é desculpa, insistiu ele. Deveria ter estado mais atento. Patrícia respirou fundo, parecendo reunir coragem para o que diria a seguir. Dona Ivone, não estou pedindo que esqueça o que aconteceu. Não estou nem mesmo pedindo seu perdão, porque não tenho esse direito. Estou apenas pedindo uma oportunidade de mostrar, com ações e não apenas palavras, que posso ser uma pessoa melhor, uma nora melhor, uma esposa melhor para seu filho. Houve algo na sinceridade de suas palavras que tocou meu coração. Não a ingenuidade de acreditar que uma pessoa muda da noite para o dia, mas a sabedoria de reconhecer quando alguém está genuinamente disposto a tentar. Patrícia, disse finalmente, minha voz gentil, mas firme. O respeito não é algo que se conquista em um momento de crise ou arrependimento. É construído dia após dia, em pequenos gestos, em palavras gentis, em consideração genuína. Ela assentiu, absorvendo minhas palavras. Eu sei, e estou disposta a construir isso se a senhora me der a chance. Olhei para Beatriz, querendo saber sua opinião. Minha filha sempre teve um bom julgamento de caráter. Ela me observava intensamente, e percebi que, embora sua expressão permanecesse cautelosa, havia um leve aceno de aprovação em seus olhos. O casamento não é apenas entre duas pessoas, continuei, olhando novamente para o casal. É entre duas famílias. E famílias, as verdadeiras famílias, não se baseiam em hierarquias de poder ou dinheiro, mas em amor e respeito mútuo. É exatamente o que queremos construir, afirmou Rafael, sua voz mais forte agora. Uma família verdadeira. Dei um pequeno sorriso, o primeiro desde que toda a confusão havia começado. Então acho que temos um começo. Foi quando Júlio Fernandes se aproximou da nossa mesa, seguido por Solange. Eles tinham observado a conversa de longe, e agora pareciam prontos para se juntar a nós. Dona Ivone, começou Júlio, seu tom respeitoso. Gostaria de me juntar ao pedido de desculpas da minha filha. Como pai, sinto que de alguma forma falhei em transmitir certos valores essenciais. Solange, ao seu lado, parecia menos confortável, mas assentiu em concordância. Criamos Patrícia para ser forte, determinada, para nunca se contentar com menos do que merece. Talvez não tenhamos enfatizado suficientemente a importância da humildade e do respeito. Notei como ela evitava me olhar diretamente nos olhos, como se ainda houvesse um conflito interno entre reconhecer o erro da filha e manter sua própria posição de superioridade. Estamos todos aprendendo, respondi diplomaticamente. Ninguém aqui é perfeito e todos temos lições a absorver. Júlio pareceu aliviado com minha resposta conciliadora. Tenho uma proposta, se me permite. Sei que a senhora mencionou 3 presentes que planejava dar ao casal. Após festa, uma quantia em dinheiro e um apartamento. Assenti, curiosa para saber aonde ele queria chegar. Quanto à pós-festa, insisto em custeá-la pessoalmente. Não como uma competição ou demonstração de poder financeiro, mas como um primeiro passo para reparar o dano causado esta noite. Quanto ao dinheiro e ao apartamento,
Esses são presentes que só a senhora pode decidir se ainda deseja oferecer e quando. Sua proposta me surpreendeu. Havia uma humildade genuína em suas palavras, um reconhecimento de limites que não esperava da família Fernandes. É muito gentil da sua parte, seu Júlio, respondi. Quanto à pós-festa, aceito sua oferta. Quanto aos outros presentes, olhei para Rafael e Patrícia. Eles continuam sendo minha intenção. Apenas precisamos reconstruir primeiro o que foi quebrado esta noite. Patrícia assentiu, compreendendo o que eu queria dizer. Não estava retirando os presentes definitivamente, apenas estabelecendo que eles viriam quando nossa relação estivesse em bases mais sólidas. Agora, continuei, olhando ao redor para o salão onde os convidados tentavam disfarçadamente observar nossa conversa. Acho que temos uma festa de casamento para continuar, não é mesmo? Estes convidados vieram para celebrar, e não deveríamos desapontá-los. Rafael sorriu, o alívio evidente em seu rosto. A banda está pronta para tocar a música da nossa primeira dança como casal. Mas antes disso, ele hesitou, olhando para Patrícia, que assentiu encorajadoramente. Gostaríamos de convidar a senhora, mãe, para dançar conosco. A proposta me pegou de surpresa. Dançar com vocês? Na primeira dança? Mas isso não é tradicional. Nem tudo neste casamento tem sido tradicional, observou Beatriz com um sorriso irônico. Por que começar agora? Todos à mesa riram, e senti a tensão finalmente se dissipando. Seria uma honra, aceitei, levantando-me da cadeira. Rafael ofereceu um braço para mim e outro para Patrícia, conduzindo-nos para o centro da pista de dança. O cantor da banda, o mesmo que tinha me entregado o microfone mais cedo, anunciou que os noivos convidavam a mãe do noivo para se juntar a eles na primeira dança. Houve alguns murmúrios de surpresa, mas principalmente aplausos de aprovação. A música começou a tocar, uma versão suave de What a Wonderful World, uma das favoritas de Sebastião. Meu coração apertou ao reconhecer a melodia. Rafael deve ter escolhido especialmente em homenagem ao pai. Enquanto dançávamos, percebi os olhares sobre nós. Alguns convidados provavelmente estavam confusos com a reviravolta dos acontecimentos. Outros talvez estivessem comentando sobre o escândalo que tinha ocorrido e como tinha sido resolvido. Mas naquele momento, sob as luzes suaves do salão, com a música envolvendo-nos, nada disso importava. Obrigada, sussurrou Patrícia enquanto girávamos lentamente na pista. Não pelo apartamento, não pelo dinheiro, mas por esta chance. Sorri para ela, vendo pela primeira vez além da fachada de perfeição e arrogância. Vi uma jovem mulher que, como todos nós, estava apenas tentando encontrar seu lugar no mundo, cometendo erros, aprendendo, crescendo. As segundas chances são parte da vida, minha querida. O importante é o que fazemos com elas. Quando a música terminou, Rafael me conduziu de volta à mesa, onde Beatriz me recebeu com um abraço. Você está brilhando, mãe, comentou ela. Nunca te vi tão luminosa. Estou me sentindo mais leve, admiti. Como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido removido. Cláudia se juntou a nós, trazendo taças de champanhe. Para novos começos, propôs ela, erguendo sua taça. Para novos começos, ecoamos todos. A festa transcorreu de maneira muito diferente do que eu poderia ter imaginado horas antes. Patrícia fez questão de apresentar meus primos de Joinville a vários convidados, incluindo seu pai, que manifestou interesse genuíno em saber mais sobre a cidade. Solange, embora ainda reservada, fez um esforço visível para ser mais acolhedora, chegando a elogiar meu colar de safiras. À medida que a noite avançava, observei como pequenas mudanças aconteciam ao nosso redor. As divisões rígidas entre o lado do noivo e o lado da noiva começaram a se dissolver, com pessoas circulando mais livremente entre as mesas. A atmosfera, antes carregada de expectativas e tensões não ditas, tornou-se mais leve, mais autêntica. Quando chegou a hora dos brindes, Rafael fez questão de me chamar novamente para perto dele e de Patrícia. Quero fazer um brinde especial, anunciou ele, erguendo sua taça. A minha mãe, Ivone Rodrigues.
A mulher que me ensinou que força não está em gritar mais alto, mas em permanecer fiel aos próprios valores, mesmo nos momentos mais difíceis. Os convidados aplaudiram, muitos erguendo suas taças em minha direção. Senti meu rosto esquentar de emoção. E também, continuou Rafael, quero brindar ao verdadeiro significado de família. Não aquela imposta por convenções sociais ou expectativas externas, mas aquela construída dia após dia, com amor, respeito e, às vezes, com confrontos necessários e honestos. Patrícia se aproximou do microfone. Eu também gostaria de fazer um brinde, disse ela, sua voz mais firme agora. A minha sogra, Dona Ivone, que hoje me ensinou uma lição que nunca esquecerei, que dignidade não tem preço e que respeito se conquista através de ações, não de palavras vazias. Suas palavras pareciam sinceras, e percebi que aquela noite havia mudado algo fundamental na dinâmica entre nós. Não era o fim de todos os desafios. Ainda teríamos muitos ajustes, muitas conversas difíceis pela frente, mas era um começo honesto, baseado em verdades ditas e ouvidas. À medida que a festa continuava, encontrei um momento para me afastar um pouco, buscando alguns minutos de quietude para processar tudo o que havia acontecido. Saí para um dos jardins da mansão Vila Real, onde o ar fresco da noite de Curitiba me recebeu como um velho amigo. O céu estava estrelado e me permitia um momento de nostalgia, imaginando se Sebastião estaria me observando de algum lugar, orgulhoso da mulher que eu tinha me tornado na sua ausência. Aquela mulher que, aos 68 anos, finalmente havia encontrado coragem para defender sua dignidade, para exigir o respeito que merecia. Mãe? A voz de Beatriz interrompeu meus pensamentos. Ela se aproximou, oferecendo-me seu casaco ao notar a brisa fresca. Está tudo bem? Melhor do que bem. Respondi com sinceridade. Estou em paz. Ela sorriu. Aquele sorriso que me lembrava tanto o pai. Sabe, sempre admirei sua força quieta. A maneira como enfrentou a morte do pai, como trabalhou incansavelmente para nos dar uma boa educação, como nunca reclamou das dificuldades. Mas hoje vi algo novo em você. Uma força que não se esconde mais, que não tem medo de ocupar espaço. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Acho que precisei de um empurrão para encontrar essa voz. É engraçado como, às vezes, precisamos ser provocados até o limite para descobrir o que sempre esteve dentro de nós. Beatriz assentiu, pensativa. Rafael e Patrícia estão perguntando por você. A hora do bolo está chegando. Respirei fundo, sentindo o perfume das flores do jardim, ouvindo a música distante vinda do salão, absorvendo a realidade transformada daquela noite que começara de maneira tão diferente do que terminaria. Vamos lá, disse, tomando o braço que minha filha oferecia. Ainda temos um casamento para celebrar. Enquanto caminhávamos de volta para o salão, pensei em como a vida é imprevisível, em como os momentos de maior desafio podem se transformar em oportunidades de crescimento e mudança. Pensei em Patrícia e na jornada que teríamos pela frente. Não seria fácil, mas talvez pudesse ser genuína. Pensei em Rafael e na vida que construiria com a mulher que escolheu, agora com um entendimento mais profundo do que significa respeito mútuo. Pensei em mim mesma, em como tinha entrado naquele casamento como uma figura que muitos viam como secundária, dispensável, e como agora caminhava de cabeça erguida, meu lugar na família não apenas reconhecido, mas valorizado. Ao entrar novamente no salão, fui recebida com sorrisos calorosos. Patrícia veio ao meu encontro, estendendo a mão como um convite silencioso para que me juntasse a ela e Rafael, para o momento do corte do bolo. Está pronta para continuar a festa, sogra? Perguntou ela, uma nova humildade permeando seu tom. Estou pronta, respondi, aceitando sua mão, não apenas para a festa, mas para tudo o que vier depois. E assim, seguimos juntas para o centro do salão, onde Rafael nos aguardava com um sorriso que continha todas as promessas de um novo começo. Um começo baseado não em presentes materiais ou expectativas sociais, mas em algo muito mais valioso: respeito, dignidade e a coragem de ser verdadeiro, mesmo quando a verdade é difícil de pronunciar. Olhando para trás,
para tudo o que aconteceu naquela noite do casamento do meu filho, percebo como um único momento pode mudar completamente o rumo da nossa vida. Quando entrei na mansão Vila Real naquele dia, vestindo meu traje azul marinho e minhas safiras de família, jamais poderia imaginar que sairia de lá como uma mulher transformada. A humilhação que sofri nas mãos de Patrícia, quando ela gritou que ninguém queria minha presença ali, foi como um estilhaço de vidro perfurando anos de complacência. Mas sabem o que descobri? Que às vezes precisamos ser empurrados até o nosso limite para encontrar uma força que nem sabíamos que existia dentro de nós. Por 68 anos vivi minha vida tentando não incomodar, não causar problemas, sempre cedendo para manter a paz. Criei meus filhos após perder meu marido. Trabalhei como farmacêutica por décadas servindo minha comunidade em Curitiba e acreditava que minha força estava justamente nessa capacidade de suportar tudo em silêncio. Que equívoco! Naquela noite, quando peguei o microfone e revelei os presentes que planejava dar ao casal, o apartamento no condomínio Portal das Artes, o dinheiro para começarem a vida, o pagamento da pós-festa, e anunciei que não entregaria nada disso sem respeito. Algo mudou não apenas na dinâmica da nossa família, mas dentro de mim. O silêncio que caiu sobre o salão quando terminei de falar não era apenas de choque ou constrangimento. Era o som de verdades sendo finalmente reconhecidas. Patrícia, que sempre me viu como dispensável, como um apêndice inconveniente na vida do meu filho, de repente enxergou a mulher que eu realmente era. Rafael, meu filho querido que por tanto tempo esteve dividido entre o amor pela noiva e o respeito pela mãe, finalmente compreendeu que não precisava escolher, apenas exigir que ambas as mulheres de sua vida se tratassem com a dignidade que mereciam. O pedido de desculpas de Patrícia foi o início de uma jornada, não o fim. Quando ela se aproximou da nossa mesa, com lágrimas nos olhos e a arrogância substituída por uma humildade genuína, não estava apenas pedindo perdão por palavras cruéis ditas em um momento de raiva. Estava reconhecendo que atrás de sua fachada de perfeição e superioridade havia uma jovem insegura, temerosa de não estar à altura. Nossa dança juntas, eu, Rafael e Patrícia, no meio daquele salão, ao som de What a Wonderful World, não era apenas um gesto simbólico para os convidados. Era uma promessa silenciosa de que, a partir daquela noite, construiríamos uma relação baseada em algo muito mais sólido do que convenções sociais ou expectativas externas. Uma relação baseada em respeito mútuo, em verdade, em autenticidade. O que aprendi naquela noite e o que quero compartilhar com cada um de vocês que está me assistindo agora é que nunca, jamais, devemos permitir que pisem na nossa dignidade. Não importa a idade que tenhamos, não importa o quanto amemos alguém, não importa quão desconfortável seja o confronto. Há momentos na vida em que precisamos nos levantar e dizer: basta. Nos meses que se seguiram ao casamento, muita coisa mudou. Patrícia se esforçou genuinamente para reconstruir nossa relação, com pequenos gestos diários que demonstravam seu compromisso em ser uma pessoa melhor. Rafael encontrou uma nova confiança ao ver que as duas mulheres mais importantes de sua vida podiam, sim, conviver em harmonia, desde que os limites fossem respeitados. E quanto a mim, entreguei os presentes prometidos, claro, mas apenas quando senti que nossa relação familiar estava em bases sólidas. O apartamento no condomínio Portal das Artes tornou-se o lar onde meu primeiro neto nasceria 2 anos depois. Um menino lindo que carrega o nome do avô que nunca conheceu. A quantia em dinheiro ajudou o casal a iniciar um pequeno negócio conjunto, combinando a expertise em engenharia de Rafael com o talento publicitário de Patrícia. Mas o verdadeiro presente que aquela noite me trouxe foi a redescoberta de mim mesma, da mulher que, por trás da farmacêutica aposentada, da viúva dedicada, da mãe abnegada, tinha uma voz própria e a coragem de usá-la quando necessário. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo como aquele momento de humilhação pública se transformou na maior bênção da minha vida. Como as palavras cruéis de Patrícia, em vez de me diminuírem, acabaram por revelar uma força que eu desconhecia possuir.
E se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, meus queridos que me acompanham até aqui, é esta: nunca é tarde para defender sua dignidade, para exigir o respeito que merece, para encontrar sua voz. Nunca é tarde para transformar dor em crescimento, humilhação em aprendizado, confronto em recomeço. Agora, antes de me despedir, quero fazer um pedido especial. Esta história que compartilhei com vocês, este momento tão íntimo e transformador da minha vida, não foi fácil de relembrar e narrar. Cada palavra, cada lembrança, exigiu coragem e vulnerabilidade, mas o fiz porque acredito que nossas histórias têm poder. Poder de inspirar, de consolar, de mostrar que não estamos sozinhos em nossas lutas. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que se inscreva aqui no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição não é apenas um número para nós. É um sinal de que nossas histórias importam, de que há pessoas do outro lado da tela que se importam com as memórias e lições que compartilhamos. Deixe também seu like neste vídeo, para que possamos alcançar mais pessoas com estas histórias de superação e coragem. E, principalmente, deixe seu comentário contando se já viveu algo parecido, como lidou com situações de desrespeito em sua vida, ou simplesmente o que achou desta história. Leio todos os comentários pessoalmente, e eles são o combustível que me motiva a continuar compartilhando estas vivências. Sei que deu muito trabalho preparar este vídeo, revisitar estas memórias, organizar os pensamentos de forma clara e coerente. Mas tudo vale a pena quando recebo seus comentários, quando vejo que uma história pessoal pode ajudar tantas pessoas a encontrarem força em suas próprias jornadas. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal para que possamos trazer mais histórias como esta diariamente, considere nos ajudar com o Valeu Demais, uma forma de contribuição que nos permite cobrir os custos de produção e investir cada vez mais na qualidade dos vídeos. Cada doação, não importa o valor, representa seu reconhecimento pelo trabalho que fazemos e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo significativo para vocês. Não se esqueça de visitar nossos outros vídeos também. Temos histórias de todo tipo, algumas engraçadas, outras emocionantes, algumas reflexivas como esta. Histórias de pessoas comuns como eu, que encontraram força extraordinária em situações inesperadas. Termino este relato com o coração cheio de gratidão por cada um de vocês que me acompanhou até aqui. Lembrem-se sempre, respeito não se impõe, se conquista. Dignidade não tem preço. E nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para recomeçar. Muito obrigada por me ouvirem. Sou Ivone Rodrigues e esta foi mais uma história do Vovó Lembrou. Até o próximo vídeo.